Ninja, já gastei um rio de dinheiro e eu não consigo resolver o problema de sensor no meu carro. Fala pessoal, aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Hoje eu vou dar uma dica importantíssima para você economizar dinheiro e isso vale para qualquer carro que começa a dar problema de injeção e o seu mecânico começa a fazer você comprar um monte de peça e trocar um monte de peça desnecessariamente. Beleza? Então, vamos lá! Ninja! Essa aqui vai ser uma dica direta para vocês, principalmente para vocês que têm carro um pouco mais antigos com injeção eletrônica. Tem um vídeo aqui que eu falo todos os sensores dos Hondas, e isso vale para qualquer carro, é basicamente os mesmos sensores que tem no carro, então sensor MAP, MAF, TPS e tudo mais. O primeiro erro principal é não passar um diagnóstico no carro assim que acende a lâmpada do cheque. Muito erroneamente, os mecânicos, ou por falta de conhecimento, ou por má índole, eles acabam, quando acende a luz, magicamente eles já falam, tem que trocar vela, bobina e cabo de vela. Sem ver direito qual que é o problema. Isso eu vejo um monte acontecendo por aí. Porém, já apareceu a luz do check engine no meu painel, e meu mecânico falou para trocar um monte de coisa. Então, ele começa a trocar vela, cabo de vela, bobina, distribuidor, começa a trocar uma infinidade de coisa e não vai ver qual que é o real problema do carro. Então, a primeira dica que eu dou é passe um scanner no seu carro. Caso seja um Honda, eu ensinei aqui com arame, você consegue ver a partir de códigos Morse qual é o erro. Então você já sabe direitinho se é no MAP, sensor de óleo, se é na sonda lambda, se é algum cilindro e tudo mais, você já vai direto no problema. Tem outros carros que também tem esse sistema antes de ter o OBD2. O OBD2 é um sistema de ECU que foi padronizado a partir de 96 em praticamente todos os carros. Então você tem um diagnóstico, você passa o scanner no carro e ele vai dar a lista de erros e todos os erros aonde está dando. E caso o seu carro seja um pouco mais antigo, por exemplo, os Ford Explorer, Ranger, também tem esse sistema de autodiagnóstico que você clica e ele começa a dar as piscadas. Claro, cada marca tem um número de piscadas e cada piscada representa alguma coisa. Mas não é só esse o problema. Depois de você fazer o diagnóstico e saber, por exemplo, é o sensor de pressão de óleo que está com problema. Vamos trocar o sensor de pressão de óleo. Acontece muito nos Hondas, por você mexer muito no chicote, ele é um sensor para cima e o chicote acaba ficando esticado. Então acaba que o chicote às vezes quebra, ele trinca, o fiozinho descasca e começa a dar o erro. Então o que acontece? Muitas vezes não é o sensor que está com o problema, e sim o chicote que chega até lá. Então as pessoas erroneamente trocam o sensor e falam, Ninja, troquei o sensor, e o erro persiste. Primeiramente, antes de trocar qualquer coisa, verifique o chicote do seu motor. Estamos falando de carros de quase 30 anos de idade, então são chicotes que estão ressecados, duros, quebradiços. Já foram feitos também muitas manutenções e muitas vezes manutenções mal feitas. Então você tem junção de fio com fita isolante já soltando. E o que a central entende? Se esse fio quebrar, ele vai falar, ele vai dar diagnóstico exatamente nesse sensor. E muitas vezes o diagnóstico, ele nem reconhece se o sensor está funcionando errado ou não. Muitas vezes a ECU só entende, eu não estou recebendo esse sinal mais de sensor. Então, pode ser que o sensor tenha quebrado, mas em grande parte das vezes é o chicote que estourou. Antes de sair gastando dinheiro com sensor e com peça, verifique o chicote. Uma forma de verificar também, caso você não encontre nada no chicote, os sensores, eles podem ser feitos testes no sensor. Então, você testa voltagem, resistência. Eu não vou falar de cada um, porque cada sensor tem os seus parâmetros e isso muda de carro para carro. Então, tem carros que têm outros parâmetros, tal. Então, eu não vou entrar muito a fundo. Isso aí eu vou fazer em outros vídeos específicos de cada sensor de cada carro. Mas é importante você pegar o sensor e faz essa medição, faz o teste, você acha bastante coisa no Google. Por exemplo, um TPS, o sensor de posição da borboleta. Daí você põe lá, como testar o sensor de posição da borboleta do Gol, Passat, Civic, Volvo. Você vai ter muitas coisas, você pode fazer até com multímetro. O multímetro é uma das ferramentas que eu indiquei aqui, que eu ensino as 10 ferramentas básicas que você tem que ter em casa para começar a mexer no seu carro você mesmo. Obviamente, nesse vídeo eu não entrei em coisas
pesadas, como elevador, máquina de solda e tudo mais, mas dentre as 10 ferramentas básicas que eu considero as importantes para você iniciar nesse mundo de faça você mesmo, o multímetro é uma delas. Com o multímetro, você pode medir continuidade, então é importante porque com o próprio multímetro, se o fio estiver descascado em algum lugar, você pega no manual do serviço de onde vem o fio e até onde ele vai, então você coloca o multímetro de um lado do fio e de outro, e ele vai dar essa continuidade. Se você colocar e não aparecer o som, pronto, você já sabe que o fio está cortado em algum lugar e aí começa o trabalho de gato-rato para você procurar onde está esse problema. E principalmente a gente que está no Brasil, que sofre muito com valor de peça, não saia gastando aí comprando sensor de 300 pau, 200 pau e troca distribuidor. Teve o caso de um seguidor que me ligou desesperado, que falou, levei no mecânico porque tinha acendido a luz da injeção no painel e o meu mecânico me fez trocar tudo. E ele falou, nossa, eu já gastei um rio de dinheiro. O mecânico fez trocar cabo de vela, as velas, todo o distribuidor, sensor de pressão de óleo, a termostática, começa a ser tudo aleatório. Ele começou a mandar a lista, eu falei, pelo amor de Deus. Falei, segue esse vídeo aqui, ó, que eu ensino, vê o check engine. Ele foi lá, fez o procedimento do check lá no diagnóstico e apontou que era o sensor de temperatura do arrefecimento. Aí o que acontecia? Quando ele ligava o carro frio, o sensor de temperatura, aquele que fica embaixo do distribuidor, não mandava o sinal para a ECU dizendo qual era a temperatura do motor, né, do arrefecimento. Então o carro ficava todo falhando até esquentar. Era um fio solto no sensor de temperatura do arrefecimento e o cara fez gastar R$2.000 em peça por causa de um fio desconectado. Olha a importância de você fazer um diagnóstico, não só para apontar onde era o problema, mas também para economizar essa montanha de dinheiro gasto à toa. Tome cuidado com o mecânico que você não conhece. Existem muitos profissionais qualificados, honestos no mercado, assim como existe um monte de profissional picareta. Então tome cuidado com isso. Não saia gastando, sempre desconfie se o mecânico não vai muito direto ao problema, fala, a gente pode ser isso ou isso, ou, puta, vai ter que trocar essa infinidade de peça. Sempre desconfie, é muito difícil um carro que está funcionando bem, do nada, pum, quebrar 5 coisas de uma vez, tá? Isso aí geralmente vai quebrando uma coisinha, aí pode acarretar em outra e outra e outra, mas de uma vez só, isso raramente acontece. Pessoal, só para não ter confusão nesse vídeo, é claro que tem carros com uma má manutenção que você tem que trocar muita coisa. Um arrefecimento enferrujado, como eu já ensinei em outros vídeos, é claro, se o radiador está enferrujado, a termostática vai estar enferrujada, o cano d'água vai estar enferrujado, vai estar obstruído dentro do bloco. Claro que você vai ter que trocar bomba d'água, um monte de coisa, correias ressecadas, isso é claro, né, gente? Eu estou falando um carro bom e aí acontece uma falhinha, tá? Carros em mau estado, obviamente, tem que trocar muita coisa. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você puder, deixa um like, segue o canal, clica no sininho aí para avisar toda vez que sair vídeo da Ninja e, se puder, deixa um comentário que isso aí ajuda muito na logística do YouTube para fazer o canal da Ninja crescer no engajamento. Beleza? Então, muito obrigado. E siga o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina.